Boa noite aos companheiros de Ideal Espírita, aqueles que nos visitam, estudantes, colaboradores, pesquisadores. Já é a segunda vez que nós viemos aqui. Para quem não me conheceu da primeira vez, eu sou Luiz Azevedo, da ASEB, Ação Social Espírita Eurípides Barçanufo, em Casimiro de Abreu, uns 45 quilômetros daqui. A ASEB está há 25 anos, quase 26, em novembro faz 26 anos, de atividade espírita na cidade de Casimiro. E é um grande prazer retornar a casa, a convite do George, da Cris, dos amigos, participar como tarefeiro. A gente usa esse termo palestra, exposição, na verdade é só um canal de comunicação, de estudo, né, para trazer o conteúdo maravilhoso dessa doutrina, codificada por Kardec, e que a origem, a fonte divina é o próprio Cristo. Na ASEB nós teremos um evento dia 25 de outubro, é o último domingo de outubro. Então o convite já está feito desde já, todos que querem conhecer, desejarem ir a Casimiro de Abreu, a partir das 8h30 da manhã, com a harmonização musical, nós teremos um evento em homenagem a Kardec. Outubro é o mês de aniversário de nascimento de Kardec, então nós faremos um painel com 3 palestras sobre a vida e a obra de Kardec. Vários palestrantes de fora, esses 3, coral e depois um almoço. Então quem quiser já está convidado. Mais detalhes é só acessar www.azebcasimiro.org ou no YouTube, na página da ASEB. Entrando no tema, uma visão espírita do amor, todos nós, sem exceção, com certeza, passamos todos os dias uma experiência muito simples, mas profundamente reveladora. A experiência de pensar em algo ou em alguém que já nos fez muito mal na vida. Talvez alguém que nós não conheçamos pessoalmente, um personagem histórico, por exemplo, alguém da nossa convivência social que nos persegue, fala mal da gente, tem ciúme, inveja, alguém do trabalho, talvez até alguém da nossa família que vive nos causando mal. Já repararam que quando lembramos desse alguém, causa um mal-estar? Sempre. Inevitavelmente. Se você fizer essa experiência agora, mentalmente vai perceber isso. Visualizando o rosto de alguém que te faz mal, logo vem uma sensação muito ruim. E o contrário também acontece. Se nós pensarmos em um personagem histórico, alguém que fez muito bem ao mundo, talvez não o conheçamos pessoalmente, mas pela literatura, pelo cinema, pelo estudo da arte, alguém do nosso convívio social, da nossa igreja, do centro espírita, da nossa vizinhança, um colega de trabalho, uma pessoa da família, visualize na sua mente alguém que só faz o bem, que só deixa passos de luz. Tudo que essa pessoa fala é para te ajudar. Nas horas difíceis ela está sempre pronta, com o ombro amigo, atenciosa, sorridente, se entristece com suas derrotas e se alegra com suas vitórias. Imagine essa pessoa de braços abertos agora, sorrindo e dizendo: eu te amo. Não dá uma sensação maravilhosa? O nome dessa sensação é a palavra mais usada pela humanidade: amor. A sensação boa. E a primeira sensação é a ausência dele. Costumamos chamar de ódio. E Chico Xavier definiu o ódio como o amor que adoeceu. Tão simples e tão óbvio, né? Muitas páginas, muitas obras de arte, muitos filmes, muitos livros, muitas peças de teatro, tudo, poemas, músicas, falam e já falaram sobre o amor, mas há uma definição de amor absolutamente profunda e significativa, que é de Joana de Ângeles. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica, e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa.
Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Que definição maravilhosa de Joana de Ângeles. Não se trata de uma poesia que ela escreveu, se trata de uma definição absolutamente verdadeira, próxima da realidade. Esse amor que nós tanto falamos nas nossas páginas, nas nossas artes, na nossa vida cotidiana, porque falamos dele o tempo todo, nós ainda não entendemos. É o que a humanidade mais necessita, é o que a gente mais conclama na nossa vida. Mas nós ainda estamos distantes de entender o verdadeiro amor. Fazemos muita confusão com o amor. Trocamos até de sentimento. E como Joana de Ângeles define, é justamente o que nós mais precisamos. Ela chega a afirmar que sem ele, nós não existimos. É como se fosse o próprio oxigênio. No entanto, para falar hoje sobre o amor, nós trouxemos algumas reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estudaremos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é uma mensagem de Lázaro. Eu disse que a gente sabe ainda pouco sobre o amor, mas o pouco que nós sabemos, nós podemos afirmar as seguintes coisas. O amor é o grande objetivo da vida, a grande meta, o desejo de todos nós seres humanos. Não há outra prioridade na vida, não há outra razão maior do que encontrar o amor. Um exemplo disso é olhar pessoas que são muito bem-sucedidas, por exemplo, no campo da profissão, na área financeira, nas grandes realizações pessoais, mas que optam por não amar ninguém. Pessoas que vivem sozinhas, no seu mundo egoísta, são extremamente solitárias e declaradamente infelizes. É um exemplo. Uma outra coisa que sabemos do amor: mais um pouco de amor e o mundo seria bem melhor. Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém, né? Não tem nem como contradizer isso. Um pouquinho mais de amor e não haveria tanta desigualdade social, tanta frieza, tanto sofrimento, tanto crime, tanta fome, tanta guerra. Um pouquinho mais de amor. Outra coisa que já sabemos do amor: o nosso conceito de amor está muito longe de ser o real. Nós costumamos misturar o conceito de amor, do amor verdadeiro, com outros sentimentos. Nós, às vezes, dizemos, por exemplo, eu amo meu carro, eu amo minha casa, meu sítio, eu amo meu celular. É claro que é uma força de expressão que temos o hábito de usar, mas não é verdadeiro. Ninguém pode amar uma coisa. E até às vezes, quando amamos uma pessoa, costumamos, não é sempre, mas acontece, de confundir o sentimento. Às vezes é uma paixão violenta que temos pela pessoa. A Sandra Godinho foi assassinada pelas costas por um homem que dizia que a amava profundamente. Um poderoso editor de um grande veículo de comunicação, 60 e poucos anos, se apaixona por ela, redatora também da revista, minha colega jornalista. Eles tiveram uma relação furtiva, ele se apaixona por ela, mas ela quis terminar a relação. Talvez alguns lembrem dessa notícia. Ela ficou repercutindo na imprensa durante muito tempo, até porque ele era um poderoso, ou era, não sei mais, da revista Veja. Mas ele não aceitava o fim da relação. Num certo dia no Aras, ela terminou efetivamente a relação, vira as costas, ele tira a arma e atira 2 vezes pelas costas. Então ele era o tipo de homem que dizia assim: eu amo você tanto que se você me deixar eu te mato. E outros vão ao extremo de matar e tirar a própria vida. Tem casos menos dramáticos. Por exemplo, a mãe, quando disciplina um filho pequeno, e às vezes até um pouco mais crescido, o filho não compreende a razão da disciplina e fala assim: você me odeia, você não me ama. Ou então compara: você ama mais o meu irmão do que a mim. É claro que ele não sabe o que está falando. Outro exemplo,
de coisas que nós já sabemos sobre o amor. A maior brutalidade da história do mundo começou com uma pessoa sem amor. Essa pessoa sonhava com a raça pura, com a supremacia da raça branca. E começou com uma ideia. Essa ideia de que a raça dele era superior. Foi fazer discursos em praça pública, chegou a presidir um partido, conseguiu convencer algumas pessoas da sua ideia, e a ideia foi se espalhando como um vírus. Para resumir a história, que todos nós já conhecemos, quando ele tomou o poder, ele nomeou mais de 60% dos médicos da Alemanha para os mais altos cargos do exército. E tinha uma meta com essa nomeação: acabar com as pessoas doentes mentais ou físicas. Soldados, comandados por esses médicos fardados, iam disfarçados de enfermeiro numa falsa ambulância nas casas. Eram 2 documentos que as famílias recebiam, famílias que tinham pessoas doentes mentais. O primeiro: seu filho vai ser transferido para um tratamento. A falsa ambulância levava essa pessoa doente. O segundo documento: seu filho morreu. Era o atestado de óbito. E a sociedade alemã demorou para perceber que, na verdade, esses doentes estavam sendo assassinados. Só perceberam que nas cinzas que saía das chaminés, de vez em quando eles viam cabelo humano. Então ele começa assassinando pessoas doentes mentais. Depois que declara a guerra, invade a Polônia, pronto, não esconde mais. Seu objetivo não é dividir para dominar. Seu objetivo é destruir para dominar. E impor ao mundo a supremacia, entre aspas, da raça ariana. O final dessa história é que a Segunda Guerra Mundial, o crime mais terrível da história da humanidade, matou mais de 47 milhões de pessoas. E o pior, a maioria delas, mais de 27 milhões, morreram de resultado indireto da guerra. O que é o resultado indireto da guerra? São pessoas civis, mulheres, crianças, idosos, que não estavam no campo de batalha, defendendo o seu ideal, defendendo a sua nação. Morreram de doença, de fome, de frio, assassinadas nos campos de concentração ou pelo suicídio. Isso nunca tinha acontecido antes na história da humanidade. Mais de 47 milhões de vítimas. Essa pessoa tinha um ódio tão mortal, tão egoicamente doentio, que ele tinha o famoso plano B. O plano A, lógico, era ganhar a guerra e dominar o mundo. E qual era o plano B? Ele dizia que se perdesse a guerra, antes de se entregar, ia se matar. E o plano B era destruir a capital da Alemanha, Berlim, com as próprias bombas do exército nazista. E assim ele fez. Quando os aliados estavam chegando para acabar com a guerra, com as próprias bombas, o exército alemão destruiu 70% de Berlim. Porque na ideia desse homem, que só tinha ódio, ele dizia: se eu perder a guerra, deixarei as ruínas como minha glória. Serei o que Roma foi para César. Que mente doentia. Mas lembram o que nós dissemos no início? Isso começou com um homem que não tinha amor. Ou que tinha, como diz Chico, mas estava doente. Tinha ódio. Foi rejeitado na Escola de Arte de Viena. Foi rejeitado como arquiteto e passou a odiar a humanidade. A única pessoa que ele conviveu na intimidade foi uma sobrinha, que se suicidou aos 16 anos de idade. Então, eu sei que é desagradável falar dessas coisas numa palestra sobre amor, mas já vamos falar só de amor. Mas é só para lembrar que a falta de amor é extremamente perigosa e que nós ainda estamos muito longe de entender o conceito de amor. Por isso, vamos basear nosso estudo nesse capítulo 11 do Evangelho para responder 3 perguntas. O que é o amor? Por que amar é tão importante? E como desenvolver o amor? 3 perguntas básicas, não são difíceis de decorar. Porque já que muito falamos e ainda não sabemos definir o amor, temos que saber o que é. E por que amar é importante? Temos a opção de falar assim:
Eu não quero amar. Vou passar por essa vida sem amar. Eu não quero. Tem essa opção? Vamos ver isso. E como desenvolver o amor? O amor é uma coisa que a gente consegue conquistar? Tem alguma maneira de desenvolver mais amor? Nós vamos estudar o capítulo 11, como já disse, o item 8, e a mensagem desse item é de Lázaro, o espírito Lázaro. É o mesmo espírito, irmão de Marta e Maria, que aparece muitas vezes no Evangelho, que teria morrido, né? Tinha catalepsia, teria morrido e Jesus o teria ressuscitado. Vamos fazer uma contextualização rapidinho antes de entrar nas respostas dele. Lázaro, Maria e Marta viveram em Betânia, uma aldeia distante cerca de 3 quilômetros da capital, Jerusalém, e a gente sabe que eles eram muito bem quistos na região. Por quê? Porque tem vários relatos da convivência deles com Jesus. Jesus dormia na casa deles, se hospedando, comendo, tinha convivência social, desenvolvia diálogos com Marta, Maria e Lázaro em Betânia. E quando houve a falsa morte de Lázaro, o Evangelho diz que centenas de pessoas desceram a pé de Jerusalém até Betânia para consolar a família. Até sacerdotes e levitas deixavam o serviço do templo para ir visitar a família. Tamanha era a amizade que esses três tinham na região. E mais um detalhe: o relato do Evangelho conta que quando Jesus finalmente chega até a família, foram 2 dias de caminhada para ver o que estava acontecendo, e Jesus chega e vê aquela comoção pela morte, entre aspas, de Lázaro. É o único relato bíblico que diz que Jesus chorou. E lá em João diz que ele chorou compulsivamente. Por que ele chorou se ele tinha dito Lázaro dorme? Porque ele viu o sofrimento de Marta, de Maria e dos amigos de Lázaro. Isso vem revelar que havia uma estreita relação de amizade entre Jesus e Lázaro. Então Lázaro, que na mensagem ao codificador fala sobre o amor, guardava ainda uma roupagem daquela personalidade que havia estado pessoalmente com Cristo e está capacitado para falar de amor. O primeiro trecho que eu separei, respondendo o que é o amor, diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O que nós entendemos dessa expressão? Que o amor não é só mais uma faceta da personalidade de Cristo. O amor não é só mais um detalhe do seu discurso de fraternidade. O amor resume toda a doutrina do Cristo. Isso é muito profundo. O amor, se fosse uma receita, eu fiz uma relação aqui, achei 15 sentimentos que colaboram para o amor: bondade, caridade, paciência, resignação, perdão, boa vontade, misericórdia, afeto, piedade, compaixão, humildade, indulgência, compreensão, amizade, carinho, e eu tenho certeza que a relação continua. Então é como se fosse uma soma de todos os bons sentimentos que nós temos capacidade de desenvolver por alguém. Não é só mais uma característica da personalidade do Cristo. Mas Lázaro continua. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Ele está explicando que na fase em que nós nos desencontramos, nós ainda podemos fazer essa confusão que eu falei lá no início. Eu amo, mas eu mato. Chamar uma coisa de amor. Por que isso? Porque nós já estamos na segunda fase dessa parte evolutiva da nossa existência, que é começar a ter sentimentos, mas ainda confundimos com sensações primitivas. A paixão, por exemplo, o apego, o ciúme, são sensações, não são sentimentos. Lázaro vem explicar que sentimentos que nos tornam humanos na plenitude é que podem levar ao amor.
É interessante que nós fazemos tanta confusão que na normativa padrão, quem é professor de português isso aqui pode me ajudar, nós temos o amor como verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? É um verbo que depende de um outro verbo auxiliar. E tem o verbo intransitivo, que se eu falar, todo mundo já entende. Por exemplo, meu filho nasceu. O nascer é um verbo intransitivo. Ele não depende de um auxílio. É isso? Quem dá aula de português, me ajude, por favor. Mas se eu falar assim, eu amo, a pessoa fica pensando, ama o quê? Ama quem? Então nós temos uma ideia tão incompleta sobre o amor, que ele é um verbo transitivo. Se eu falar para uma pessoa, eu te amo, pode ser que ela pense assim, por quê? O que você está querendo? Às vezes a gente fala para a esposa e ela pensa isso, né? Que estranho você me falar isso. Você está querendo alguma coisa? Não, eu te amo. Mas ama por quê? Não tem porquê. Se eu sou um ser humano e já estou na terceira fase da minha evolução, eu já tenho um sentimento tão desenvolvido na bondade, na nobreza de atitudes, que basta dizer eu te amo. Não precisa ter porquê. Se tem porquê, não é amor. Aí é interesse, né? Kardec pergunta para o Espírito de Verdade se tirar todos os defeitos de um espírito, ainda haveria algum problema? O Espírito de Verdade diz sim, o interesse. Então veja, mesmo eliminando todas as nossas falhas morais, as nossas imperfeições tão comuns, o Espírito de Verdade ainda encontra uma dificuldade que nós temos na nossa caminhada, o interesse. Quando nós formos desinteressados, faço o bem pelo bem, e eu digo, eu te amo, não precisa completar com mais nada. E qual é o modelo de amor que nós temos para responder essa pergunta, o que é o amor? Lázaro, o Espírito diz, não o amor no sentido vulgar do termo, exemplificando que ele já percebia que nós fazemos as confusões, que às vezes nós achamos que é amor, mas não é. E ele responde o modelo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos. Por que Jesus fez estremecer os povos com essa palavra? Se é uma coisa que todo mundo queria. Porque nem todo mundo queria. Quando ele fala de amor naquela sociedade, ele falava de fraternidade irrestrita, a internacionalização do amor. Então imagine se eu vivo lá, tenho 12 escravos, 6 esposas. A gente sabe que era assim. Aí vem um sujeito falar de amor, do amor da entrega total, de uma fraternidade sem restrições. Vamos citar um exemplo aqui, a parábola do bom samaritano. A gente conhece bem essa parábola, mas vamos aprofundar no estudo dela. O que era o próximo para aquela sociedade da época de Jesus? Quem era o próximo? O próximo era alguém do seu interesse, da sua convivência, da sua família, do seu rol de empregados, das suas negociações comerciais. Se não tivesse nada a ver com ele ou com ela, não era seu próximo. Não é isso? Mas Jesus vem mostrar que não é isso. Não deveria ser assim, pelo menos. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, fica claro para o doutor da lei quem era o próximo. Mas ele é tão orgulhoso que ele não responde. Então Jesus conta, descia um homem e foi assaltado na estrada, né? Tiraram sua roupa, ele ficou nu, até a roupa foi roubada dele. Levou uma surra tamanha que ficou desacordado. Então a gente imagina, numa época daquela, levar uma surra a ponto de ficar desacordado, devia ter ficado cheio de sangue. E o sangue misturado com aquela areia, aquele pó da estrada, a pessoa fica irreconhecível. Então não tinha como o levita, nem o sacerdote, evitar aquela pessoa, porque ele não sabia quem era. Podia ser um filho, um pai, podia ser um empregado, podia ser um negociante importante. Não tinha como identificar a pessoa. Estava nu, todo machucado, desacordado, mas o sacerdote corta a volta e segue, o levita também. Quem é que ajuda? Uma pessoa que os judeus odiavam, um samaritano.
Eles odiavam, nem sabem mais por quê, porque já tinha mais de 5.000 anos a briga, né? Que o rei Acabe fez aquela situação toda, que vocês conhecem, e humilhou as 10 tribos de Israel. Houve o racha. Mas eles continuavam se odiando 5.000 anos depois. Eles continuam se odiando até hoje. Não sabem por quê. Mas o bom samaritano acudiu aquele desconhecido, derramando vinho e óleo, coisas caras, enfaixando para que ele parasse de sangrar, e levou ele desacordado, não sei qual animal, mas levou no animal. Pode ser um camelo, uma mula. Quer dizer, ele foi andando e o acidentado, o assaltado no seu animal. Deixou pago na hospedaria as despesas iniciais e falou: quando eu voltar, eu quero vê-lo e pago se houver alguma outra despesa. E Jesus fala: quem é o próximo? E o doutor da lei, tão orgulhoso, ao invés de falar o samaritano, ele fala aquele que agiu bem para com ele. Quer dizer, continua na arrogância e no orgulho. Esse é o amor. Esse é o modelo que pode nos responder o que é o amor. O amor absolutamente desinteressado. O amor por alguém que eu não conheço, que não tem um porquê, uma continuidade. Eu vou ajudar aquela pessoa? Por quê? Não tem um porquê. Vou ajudar porque eu vou ajudar, independe de quem é. Na pergunta 2, por que amar é tão importante? Vamos recorrer a mais um trecho da mensagem de Lázaro. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Quando eu vi esse termo misérias sociais, eu fechei o livro. Eu falei assim: vai complicar falar sobre misérias sociais num grupo misto, e cada um tem a sua ideia sobre o que é justiça social. Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua forma de ver as coisas, e eu achei complicado. Mas quando eu abri no dia seguinte, aí eu tive um insight. Quando Lázaro fala de misérias sociais, ele não está falando desigualdades sociais. O que causa a desigualdade social? Ele está falando de misérias morais. A incapacidade que eu tenho de sentar no restaurante que tem um vidro, me alimentar e ver uma pessoa lá fora com fome e não sentir nada. Ou então comer uma comida maravilhosa e jogar 2 moedas, um exemplo. Essa incapacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro é que causa não desigualdades sociais apenas, misérias morais. É sobre isso que Lázaro está falando. E ele explica que o amor é importante porque ele substitui o personalismo. O que é o personalismo? O egoísmo. Quando eu me importo com o outro, eu faço a fusão de seres. Eu e o outro passamos a ser um só. Eu deixo a minha atitude egóica de lado e passo a agir em favor do outro. E como nós ouvimos na abertura a definição de Joana sobre o amor, que quanto mais compartilhado, mais ele aumenta, quanto mais eu divido, mais eu me enriqueço, então há uma fusão de seres nesse sentido. Se houvesse um pouco mais de amor, o sofrimento com certeza seria bem menor, porque eu deixo de ser o importante e passo a dar lugar ao outro. Assim, o mais fraco, o mais forte, melhor dizendo, socorre o mais fraco. O mais saudável ajuda o mais doente. O mais abastado ajuda o que está passando necessidade. E assim vai. Emmanuel nos incentiva a não desconsiderar o filho alheio em uma das suas mensagens. Isso é muito importante. Tem uma palestra de Rossandro Klinger. Quem não assistiu ainda pode anotar o nome desse homem espírita, psicólogo, Rossandro Klinger. No YouTube vocês vão achá-lo com certeza. E ele dá uma explicação sobre esse trecho de Emmanuel, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Não desconsiderar o filho alheio. Emmanuel fala isso em 1954. E Rossandro vem refletindo o seguinte: quando eu desconsidero o filho alheio, eu cerco a minha casa de cerca elétrica, eu dou as melhores roupas, as melhores comidas, coloco um monte de câmeras de vigilância, o melhor carro,
os melhores passeios para minha família. Desconsidero o filho alheio. Mas quem é que meu filho vai encontrar quando chegar, por exemplo, meia-noite da faculdade e quiserem roubar o tênis dele? O filho alheio. A desconsideração do filho alheio fez com que um homem, no Rio de Janeiro, levantasse a caçamba de um caminhão para não pagar multa. E ele derrubou uma passarela, matando 4 pessoas. Uma delas, um rapaz de 23 anos de idade. Um rapaz que a mãe, morando numa comunidade pobre, lutou durante esses 23 anos para educar e formou um advogado. E ele resistiu a todas as tentativas do tráfico de influenciá-lo no crime. Uma vida nobre, um rapaz com um futuro brilhante, pela força da mãe de educá-lo, de incentivá-lo no meio do crime. Mas alguém que não pensa no filho alheio resolveu levantar a caçamba do caminhão. Depois vocês podem conferir essa palestra de Rossandro, que é um chamamento muito importante sobre educação de filhos. Amar é importante por isso, meus irmãos. Amar não é uma opção. Quando a lei foi estabelecida, a lei desde Moisés, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Essas 3 ações de amar a Deus, a mim e ao outro, é uma lei. É a primeira, a maior de todas e imutável. Ela não é só mais uma lei, é a maior de todas. Nós não temos a opção de desobedecer essa lei. Nós não temos condições de desobedecer essa lei. É justamente por desobedecer essa lei que a vida de muitos se transforma numa vida miserável. E a vida de nós todos, uma vida de dificuldades. Porque mesmo quando a gente faz tudo que é certo, vem o sofrimento e a dor bater a nossa porta, porque alguém resolveu não amar, né? E na pergunta 3, como desenvolver o amor? Qual é a reflexão que Lázaro faz? Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando, aí está a chave da resposta, na minha opinião, sufocando os germes latentes da matéria. Se nós estamos mais perto do instinto do que do sentimento, se nós ainda não agimos pelo amor puro, mas pelos impulsos da primitividade, qual o segredo, então, para desenvolver o sentimento puro? Sufocar os germes da primitividade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu percebi que eu grito muito com a minha esposa, por qualquer coisa. Percebi, foi detectado isso. Então, eu vou começar a fazer um trabalho progressivo de baixar o volume da voz. Uma coisa simples, né? Eu percebi que eu não me preocupo muito com o meu cachorro. Qualquer coisa eu bato nele. Então, isso é falta de amor, isso é primitividade. Então eu vou dar mais atenção. Quando ele fizer aquela sujeira no sofá, eu não vou dar uma surra nele. Eu vou ajudá-lo. Eu percebi que eu sou frio quando eu vejo as pessoas passando fome na cidade. Ou então eu dou alguma coisa, mas são pessoas invisíveis. Por exemplo, um professor universitário ficou 2 anos disfarçado de varredor na universidade. Um dos professores mais importantes da universidade, mais conhecidos. Durante 2 anos ele trocava de roupa, colocava a roupa de varredor e ficava no pátio. Sabe quantos o reconheceram nesses 2 anos? Nenhum. Nem aluno, nem funcionário. E ele, para aumentar, porque foi um estudo, não foi uma brincadeira, foi um estudo científico. Para aumentar a importância do estudo, ele esbarrava essas pessoas. Nem assim eles o reconheceram. Na sala de aula era o professor, varrendo o pátio, era invisível.
Então, muitas vezes, talvez, nós estejamos fazendo caridade, mas no automatismo, pela parte material, para dar um alívio na consciência. Não é uma afirmação, é um chamamento, porque pode ser que aconteça. Durante anos, pessoalmente, nós ajudamos um senhor que fica lá em Casimiro, na porta do Banco do Brasil. Depois de um certo estudo no Evangelho, eu me toquei que não era só dar, e sentei do lado dele e descobri que ele tem netos, que ele ama, que ele tem uma filha que é modelo na Itália, mas que eles brigaram, mas não se falam. Em 5 minutos eu soube a vida dele toda. Porque não foi mais chegar lá e pagar um almoço. Foi enxergar a pessoa. E saber que ela é como eu. Tem uma história, tem uma família, tem sentimentos. Não está na rua porque é um vagabundo, desculpa a expressão pesada, mas é cabível. Está na rua por algum motivo, algum distúrbio. E ele pede dinheiro para comprar remédio para os netos. E quando eu pergunto sobre o nome dele, como é que ele fala com os olhos brilhando. Já não é mais os olhos de quem pede, mas os olhos de quem conversa, de quem é enxergado como ser humano, não como invisível. Quando Lázaro diz que nós já estamos avançando em direção ao alvo, o alvo é esse: ter o sentimento verdadeiro do amor, que nada tem a ver com a matéria ou com a materialidade, mas simplesmente com sentimentos. Não se adquire o amor, portanto, falando dele. Eu posso ficar aqui num simpósio falando 3 dias do amor, mas eu não vou amar mais vocês por causa disso. Vou amar mais se eu me importar com vocês e vice-versa. Quem conhece o José Carlos de Luca, palestrante espírita? Levanta a mão. Já ouviu falar dele? José Carlos de Luca foi no evento lá no Rio, eu fui fazer a matéria, era aniversário de nascimento de Bezerra. O Sérgio fez uma homenagem e ele foi o palestrante. Aí eu fiz a entrevista e eu perguntei para De Luca. De Luca é juiz de direito, para quem não conhece, palestrante, escritor espírita, escreveu diversas obras e todas são doadas para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que vem salvando muitas pessoas do suicídio, sediado em São Paulo. De Luca doa todas as receitas dos seus livros para o CVV. Uma das perguntas que eu fiz para o De Luca: por que é que o seu tema é o amor? Seus livros, suas palestras, seu trabalho. Aí ele falou: eu vou responder você com uma história. Eu estava em São Paulo, num trânsito com sinal fechado, e uma amiga no meu carro. Uma criança bateu no vidro, é até 8h30, né, Cristian? Uma criança bateu no vidro vendendo bala. De Luca, espírita, foi fazer caridade. Abriu o vidro, quanto que é a bala? Tio, 5 balas por R$1. Pegou R$1, deu para o menino, recebeu 5 balas. A amiga do lado também resolveu fazer caridade. Pegou R$1, deu para o menino. Quando abriu a mão, ela falou assim: nossa, mas você é tão bonito. O garoto encheu a mão dela de bala. E o De Luca, claro, aproveitou o momento e falou assim: mas que injusto. Eu te dou R$1, você me dá 5 balas. Ela te dá R$1 e você enche a mão dela de bala. E o menino falou: mas ela me chamou de bonito. E saiu cantarolando. E ele pegou aquilo ali como um momento importante na vida. Aí ele disse que lembrou que há 20 anos trabalha no mesmo lugar, pega o mesmo elevador, com a mesma assessorista, e não sabia o nome dela. Ela foi pedir um autógrafo. Doutor, eu comprei um livro seu, o senhor me dá autógrafo? Ele: pois não. Qual é o seu nome? Ela olha para o rosto dele como quem diz assim: nossa, que vergonha, você é espírita há 20 anos, pega o elevador e não sabe meu nome. Então ele diz que essas 2 lições serviram simples, né? Coisas que acontecem no nosso cotidiano o tempo todo, né? Os invisíveis, as crianças no sinal de trânsito, esse amigo que durante anos eu paguei o almoço, mas não sabia nada, era invisível. E ele pegou a essência dessa lição e dizendo: o amor é cultivável. E isso responde à nossa terceira pergunta:
Como desenvolver o amor? Lázaro tem mais um pedacinho dessa resposta. O espírito deve ser cultivado. Cultivado é uma expressão interessante, né? Cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho do homem. Quem é agricultor sabe isso muito melhor do que eu. O trabalho de cultivo da agricultura é um trabalho complexo, é um trabalho de esperança, muitas técnicas, mesmo que não tenha faculdade. A pessoa sendo um agricultor, nascido no campo, sabe de muitas técnicas. Lá em Casimiro tem um senhor que é agricultor, que vende semente numa loja, e ele olha, eu pergunto para ele assim: Edson, vai chover? Ele olha para o céu: vai chover daqui a 3 dias. Aí uma vez, e ele sempre acerta. Uma vez eu perguntei: como é que você sabe? Aí ele, pelos desenhos das nuvens, pela forma como as nuvens estão no céu, ele sabe se vai chover em 2 dias, 3 dias. São técnicas profundas, e ele é um homem do campo, nunca estudou. Conhece a semente, conhece o solo, sabe como combater as pragas, não tem preguiça, tem que levantar, capinar, cuidar, ter zelo, determinação, paciência. Esse é o trabalho de quem cultiva. E Lázaro diz que desenvolver o amor é a mesma coisa. É cultivado, é cultivável, é cultivando. Não tem aquela música Cativar? Cativar é amar. Tratar das pessoas com um pouco de amor. Mas uma dica que nós podemos deixar: não tenha grandes alvos inalcançáveis, daqueles do tipo que a gente tem no final do ano, né? De dezembro a janeiro, a gente fala assim: vou perder 20 quilos, eu vou trocar de carro, vou escrever um livro, eu vou passar a correr, vou fazer academia, e vai. Aí logo na primeira semana de janeiro a gente começa a desistir da lista, né? Porque a gente coloca listas muito distantes. Então, uma sugestão: eu preciso cultivar o amor. Começa com coisas menores, coisas que eu preciso aprimorar. E é tão fácil descobrir, é só ver o que o outro fala. Na nossa maior escola, que é a residência. Então, se o marido fala assim: meu amor, tenha mais paciência. Então, por favor, tenha mais paciência. Aos poucos. Começa a desenvolver as metas pequenas para chegar lá no final do ano, uma meta maior. Se eu tenho a mania de falar mal, de fazer maledicência, eu posso falar assim: eu vou fazer menos. Eu não vou conseguir controlar a minha língua da noite para o dia, mas eu vou falar menos. Esse ano eu falei mal demais, falei mal de 10 pessoas. Então, esse ano agora que vem eu falo só de 8. E vai diminuindo. Uma sugestão. Já que vivemos num planeta escola, que também é um hospital, nós estamos na disciplina do amor, que é a mais importante, né? Podemos aprender sobre tudo nesse planeta escola. Sobre física, química, biologia, astronomia, espiritismo, espiritualismo, mediunidade, um monte de coisa a gente pode aprender. Mas a maior lição de todas, a maior disciplina dessa escola, não tenham dúvida disso, é o amor. Nós todos somos doentes de amor. Precisamos aprender a amar. E quem é o professor maior dessa grande escola? Não há dúvida, Jesus. Nós vamos citar só um exemplo disso, que foi o momento da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado sozinho, lembram disso? Tinha mais quantos com ele? 2. 2 ladrões. Um, a Bíblia chama de bom ladrão. Até hoje ainda não entendi por que essa tradução. Porque não existe bom ladrão, existe ex-ladrão, ladrão arrependido. Mas vamos prosseguir. Tem um que fica fazendo críticas, não é isso? Reclamando, espraguejando, zombando. Jesus responde o que para esse? Nada. Silêncio total. E o outro? Vocês lembram o que o outro fala? O bom ladrão? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi um pedido desesperado de alguém que estava morrendo e que teve tempo de pensar na sua vida equivocada na cadeia, mas ele ouviu falar do mestre Galileu, da sua promessa de uma vida futura, da ideia do amor irrestrito, da esperança de se renovar,
de não ser mais uma pessoa equivocada. E ele faz o pedido. Jesus ignora? Ele faz uma promessa. Deveras eu te digo. E quando, nessa linguagem, quando fala deveras eu te digo, é como dizer assim: eu dou a minha palavra, estarás comigo no paraíso. Mas foi fácil para Jesus? Vamos imaginar, gente. Jesus tinha passado a madrugada inteira sendo julgado por um crime que ele não cometeu. Ao amanhecer foi trocado por um bandido, Barrabás, pelas próprias pessoas que ele só fez o bem. Durante o dia, surra, humilhação, sofrimento, estava desnutrido, desidratado, fraco. O chicote romano tinha na ponta 3 ferros amarrados. Depois vocês podem pesquisar lá na Wikipedia. O ferro tinha um desenho projetado para rasgar a pele. Ele ficou sendo chicoteado o dia inteiro. Além da fome, do cansaço, da desidratação, da humilhação, a chicotada, sangramento. Carrega a cruz. E a cruz, não é novidade, não devia ser lixadinha, invernizada. Era uma madeira bruta. E a gente, quando espeta uma farpa no dedo, fica o dia todo tentando tirar, né? Os homens não, os homens sofrem caladinho. As mulheres é que reclamam demais. O dia todo para tirar uma farpa do dedo. E reclama. E Jesus carregou a cruz, entrando farpas no seu corpo, dilacerado e sangrando. E aí eu imagino, não tem esse relato, mas quando subiram a cruz, que o corpo desce, quantas farpas a mais entrou nesse corpo, já dolorido e sofrido. No entanto, esse Jesus que amava, esse professor de amor, ainda teve capacidade de olhar para o bom ladrão e dizer: eu te dou minha palavra, você vai estar comigo no paraíso. Há esperança para você, você não é um homem perdido. E Humberto Campos nos conta que quando Jesus, no seu suplício final, antes da hora extrema de desencarnar, ele ainda teve mais uma atitude nova: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabendo da nossa infantilidade espiritual, da nossa falta de capacidade de entender a sua mensagem, ele pediu ao Pai perdão, com toda a dor física que ele estava sentindo. E Humberto Campos conta que esse pedido de perdão não foi só para os seus inimigos, incluía também as centenas de pessoas que ele ajudou, que já se intitulavam discípulos. Na hora do medo, o abandonaram. Aos pés da cruz só ficaram Maria e João. Então, perdoa-nos, um gesto. E Humberto Campos conta mais, que na hora do desencarne, abre-se numa dimensão invisível, apenas perceptível para os espíritos evoluídos, uma festa no plano espiritual, com milhares de espíritos de luz fazendo uma verdadeira festa para receber o governador do planeta, Jesus. Uns tocavam instrumentos, outros cantavam, outros declamavam poesias, cantavam hosanas, e um espírito se destaca, vem até a cruz, coloca o ouvido na boca de Jesus, ouve alguma coisa e parte em disparada. Humberto Campos, jornalista, começou a pesquisar onde ele estava, o que é que Jesus falou para esse ser. Jesus disse: vá ter com Judas, ele acaba de se suicidar. E desencarna. Esse Jesus, nosso doutor em amor, nosso mestre nessa escola da vida, nos ensinou pela prática, não pelo discurso, não de forma abstrata, teórica, que o amor deveria ser pleno e fraterno irrestritamente, mas vivenciou cada segundo da sua vida
até mesmo na hora da morte. Imitemos esse exemplo, lembrando, na nossa conclusão, das 3 coisas que nós abordamos aqui. Deixar de confundir o amor pleno com sensações primitivas. Se eu amo, eu amo. Não é paixão, não é ciúme, não é apego. É apenas amor. Começar a deixar de falar, eu amo essa comida, eu amo esse aparelho, eu amo esse carro. Começar a fazer um exercício para não confundir mais amor com sensações que era da nossa primitividade. Lembrar diariamente da importância do amor, que sem ele é impossível prosseguir. Não, como diz Joana, não estamos prontos para ele existir sem o amor, como não estamos para existir sem o oxigênio. E finalmente, desenvolver o amor como num campo de cultivo, exercitando nas pequenas coisas, nas pequenas sementes, aquilo que eu preciso aprimorar. Mudando um tom de voz, já começa a mudar a psicosfera da minha casa. Deixar de usar ironia quando alguém erra comigo. Não achar que a justiça divina é um instrumento da minha vingança, como disse o Marcelo Turra aqui, tão brilhantemente. A gente é reencarnacionista e muitas vezes alguém erra e fala assim, deixa ele com Deus, a hora dele vai chegar. Não é assim. É amar incondicionalmente. A Horaci, que esteve aqui domingo fazendo uma belíssima palestra, fazia uma palestra quando eu cheguei no Centro Espírita pela primeira vez. E ela falou uma coisa que me deixou chocado. E eu fui pesquisar. Estava no auge de um escândalo em Brasília. E ela falou, esses deputados serão anjos. Eu falei, que loucura é essa? Vou pesquisar isso. Mas ela está certa. São irmãos equivocados. Esses humildes, que nós tratamos como invisíveis, estão perdidos na estrada evolutiva, que nós também já tivemos. Mas com amor, com fraternidade restrita, compaixão, empatia, amizade, carinho e caridade, sem a qual é impossível a salvação, conseguiremos amá-la e ajudá-la, transformando esse planeta de um planeta de provas e expiações para um planeta devidamente regenerado pelo instrumento do amor. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.